Graças e paz, irmãos. Queremos estar agradecendo a participação de todos que estão conosco através desse vídeo, onde mais um domingo estamos tendo essa oportunidade de estar junto com cada família, com cada um dos irmãos, através dos cultos que estão sendo transmitidos através do YouTube. Sempre enfatizo e agradeço muito a Deus por uma equipe que tem sido muito dedicada aqui na nossa igreja, que tem semanalmente dedicado o seu tempo, assim como todas as pessoas envolvidas no grupo de louvor, para fazer essas gravações, levando com seriedade e como um ministério, fazer com que esse trabalho venha chegar a cada lar, para que juntos venhamos a estar glorificando o santo nome do nosso Deus. E por isso nós sempre devemos de estar nos colocando diante de Deus em oração, pedindo que Deus venha trabalhar na vida de cada um de nós, principalmente no sentido de unir as nossas famílias e também termos um pouco mais de paciência devido às circunstâncias que ainda acontecem dentro do nosso estado, no nosso país, devido à proliferação dessa pandemia, que alguns especialistas ainda vêm afirmar que algumas circunstâncias podem piorar. Agradecemos a Deus pelo que Ele tem feito no nosso município em até aqui não termos tido nenhum caso. Isso nos dá uma pseudo-tranquilidade, mas devemos estar sempre de forma preventiva, fazendo tudo aquilo que devemos de fazer para impedir com que essa contaminação chegue até as nossas portas. E sabendo que devemos estar nos colocando diante de Deus, orando por isso, vamos curvar nossas cabeças e vamos estar orando ao Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, de mesmo estando distante fisicamente, mas unidos através da fé e no coração, na Tua presença, para estarmos glorificando o Teu nome e agradecendo pelos grandes feitos que o Senhor tem feito a nosso favor, principalmente em estar protegendo as nossas vidas dessa contaminação da Covid, Pai. Mas sabemos de pessoas amigas que não têm tido a mesma felicidade, que têm se contaminado mesmo em outros estados, pastores que estão tendo dificuldades com isso. Rogamos que o poder do Senhor esteja sobre eles para estar curando desta enfermidade, assim como de qualquer outra enfermidade, fortalecendo fisicamente, fortalecendo na esperança e na fé. E que o Senhor, ó Pai, que é Deus poderoso, que tem o controle de tudo em Tuas mãos, esteja abençoando a vida de toda a Tua igreja, que através de vídeos, de live, de tantos outros meios da mídia, podemos estar anunciando a Tua palavra, levando o Teu Evangelho ao coração, inclusive, de pessoas que têm tido o prazer de estar ligando os seus celulares ou até mesmo televisão para ouvir a Tua palavra através dos cultos que são transmitidos pelo YouTube e por outros meios também. E que o Senhor seja honrado através de nossas vidas. É o que nós te oramos no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. A palavra do Senhor no Salmo de número 9, ele nos diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as Tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exaltarei a Ti, ao Teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Nós vamos estar louvando o nosso Deus neste momento. Só
Hoje pela manhã nós queremos continuar meditando em cima de um assunto muito importante que está relacionado com as nossas famílias, com a família não apenas de pessoas evangélicas, mas da sociedade de forma geral. Assim como falamos sobre família no domingo passado, queremos estar dando continuidade a falar sobre família. É um tema sempre pertinente, é um tema sempre atual, até mesmo pelo fato de que algumas pesquisas que têm sido transmitidas por jornais de grandes centros têm falado dos problemas de relacionamento no convívio familiar que tem surgido nesse período de isolamento, onde as pessoas, pelo fato de terem que ficar em casa, convivendo uns com os outros, têm tido assim uma descoberta da limitação em que, às vezes, numa continuidade de vida normal, não tinha percepção sobre as dificuldades que trazem dentro de relacionamento familiar. Isso às vezes geram crises que são difíceis de administrar e que devem ser absolutamente colocadas diante do nosso Deus. E quando a gente se refere a isso, eu gostaria de fazer menção de um texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, verso 14, que nos diz assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Esse questionamento é Deus quem faz para Abraão e para Sara. O contexto do capítulo 18, ele vai falando a respeito do momento em que Deus, com 2 anjos, veio a estar entregando para Abraão a realização da promessa que ele havia feito a Abraão desde o capítulo 12, dizendo que ele seria pai de uma numerosa nação, dizendo que iria abençoá-lo profundamente. Só que no momento em que Deus anunciou isso para Abraão, que Sara estava à porta da tenda, ouvindo tudo aquilo que estava sendo conversado entre eles, ela duvidou, rindo, de que o poder de Deus poderia ser grandioso, fazendo um grande milagre para que ela realmente viesse, na idade avançada em que se encontrava, ter à luz um filho que seria o filho da promessa. Mas num contexto um pouco mais amplo, ele vai retratar a respeito de uma crise que este casal, Abraão e Sara, antes mesmo de terem seu nome mudado, estavam passando, porque Sara, em determinado momento, havia se aborrecido e entregou a sua escrava Agar para Abraão coabitar para que ele pudesse ter um filho. Isso veio a acontecer e quando ela veio a engravidar, ela desprezou a Sara e Sara de imediato insultou, humilhou ela ao ponto de Agar fugir dali. E isso veio trazendo alguns conflitos que a gente vai percebendo no contexto das Escrituras entre esta família, entre este casal e alguns conflitos, algumas crises familiares, elas se tornam um tanto difíceis de serem administradas e surge exatamente a necessidade de uma intervenção de Deus, de um milagre do Senhor para estar levando a vida das pessoas dentro da família a viverem segundo o que Deus quer estar realizando na vida de todos. Por isso, o tema que eu quero desenvolver com os irmãos nesta manhã é o seguinte: sua família precisa de um milagre. As ideias a respeito dessa mensagem
estão relacionadas com um livro de um pastor presbiteriano chamado Maurílio Dimas, que traz algumas considerações muito pertinentes. E a base do texto que nós estaremos meditando a respeito de sua família precisa de um milagre, se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, aonde do verso 46 até o verso 53 nos diz assim: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Um contexto de milagre é muito importante a gente estar observando, principalmente naquilo que Jesus fez de uma maneira muito frequente para estar abençoando não apenas uma pessoa, mas para estar abençoando toda uma família. E nesse sentido, a gente também tem que estar pensando sobre as questões que levam as pessoas a terem uma noção sobre o conceito de milagre. Se você pegar de uma maneira assim muito simples, se referindo ao que o dicionário fala sobre milagre, ele vai nos trazer a seguinte informação: é ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Ou seja, trocando em outras palavras, faz parte de uma realidade sobrenatural, incapaz da potência humana, algo que é exercido por alguém muito mais forte. Porém, quando a gente procura a realidade de milagres dentro da ciência, a ciência simplesmente vai virar e dizer assim: para a ciência não há milagres, porque todo raciocínio científico ele é lógico, ele precisa de comprovação de fatos para saber se uma coisa vai acontecer ou não. Vamos citar um exemplo a esse respeito. Já ao longo de alguns dias, até mais de um mês, existe uma briga muito forte com relação aos tratamentos para a Covid-19. Muitos médicos chegam a dizer que simplesmente tomar alguns medicamentos como cloroquina ou hidroxicloroquina ou outros medicamentos são eficazes, mas sempre há uma ala científica que diz que isso não é comprovado cientificamente. O fato de não ser comprovado cientificamente é como se ele simplesmente dissesse: não existe eficácia nesse tratamento. Se você se referir à questão de milagre, o fato de não haver comprovação científica, é muito difícil que uma pessoa desta área venha a acreditar naquilo que se torna um milagre por aquilo que Deus vem a estar realizando e fazendo na vida das pessoas. No entanto, dentro de um conceito bem resumido, claro, e que nós diríamos completamente relacionado com as Escrituras, com o que Deus vem a falar, com aquilo que Jesus veio a fazer, é que milagre é uma intervenção de Deus. Uma intervenção em algumas circunstâncias de vida, seja cura, seja ter expulsado os demônios, tantos outros milagres, multiplicação de pães, transformação da água em vinho, coisas que cientificamente não existe possibilidade nenhuma de estar trazendo o conhecimento e a comprovação dessas coisas. É simplesmente uma intervenção de Deus. E dentro dessa realidade de milagres,
é que eu gostaria que você, estando com a sua Bíblia aberta, no Evangelho de João, capítulo 4, do verso 46 ao 53, que já estivemos lendo nesse momento, você refletisse algumas coisas a respeito de sua vida, ou melhor, sua família precisa de um milagre. Observe como que o texto vai trazendo essa narrativa dentro da realidade, da experiência que este homem, que simplesmente é identificado como um oficial do rei, vem a trazer. Porque no seu primeiro verso, que nós lemos, verso 46, ele vai dizer assim: dirigiu-se de novo, se referindo à pessoa de Jesus Cristo, a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Se nós pararmos para fazer uma análise expositiva do texto, nós vamos ver um contexto familiar muito interessante, simplesmente através da experiência desse homem que é reconhecido aqui como um oficial do rei. E a primeira coisa que eu quero estar enfatizando para os irmãos é que mesmo em situações de crises, que esse homem venha manifestar por causa da doença do seu filho, as crises na família nos tornam absolutamente impotentes diante de algumas circunstâncias. Esse homem, ele é movido para buscar auxílio por uma crise muito forte em que ele estava passando. A sua crise, de uma maneira que você pode observar no texto, está relacionado com a doença de seu filho. Mas há alguns aspectos que a gente ainda deve perceber dentro deste versículo. Eles estavam em Caná da Galileia, da onde Jesus já havia estado anteriormente, onde ele realizou, segundo a narrativa do Evangelho de João, o seu primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho, também num ambiente familiar, mas um ambiente festivo. E aqui diante de um homem, novamente em Caná da Galileia, num ambiente completamente diferente, mas tratando a realidade de um homem e, consequentemente, de sua família, de uma crise muito forte provocada pela doença do seu menino. Os textos mais abaixo, você vai perceber que não era uma doença simples. O menino estava próximo da morte. O menino estava ao ponto de deixar a sua família morrendo, o que traria um contexto de saudade, uma dificuldade de lidar, não se sabe qual a idade desse menino, para que nós pudéssemos ter uma forma de mensurar ainda mais a realidade daquilo que eles estavam passando. Porém, quando a gente fala a respeito de que eles estavam em Caná da Galileia, é que este homem pede para que Jesus vá com ele até Cafarnaum. Entre Caná da Galileia e Cafarnaum havia uma distância aproximada de 30 a 40 quilômetros. Não era uma distância tão curta assim para se fazer a pé, como era a maneira como as pessoas transitavam de uma cidade para outra naquele tempo. Porém, as crises que a gente pode perceber dentro desse contexto, nós diríamos assim: uma das crises que esse homem, junto com a sua família, estava passando era uma crise física. E essa é fácil de perceber porque ele tinha um filho que estava doente, a ponto de morrer, fazendo com que dentro de seu coração provavelmente de sua esposa, tivesse um aperto muito grande. E nós sabemos que quando um dos nossos filhos vem a estar doente, sentimento de mãe e pai, quando ama profundamente o seu filho, que vem a adoecer gravemente, é querer que ele troque de lugar com você, e você querer assumir toda a doença para si mesmo. Eu me lembro em circunstâncias que eu e Mabel passamos com profundas dificuldades quando nossas filhas adoeciam.
Em determinado momento, quando ainda era um adolescente, nós tivemos uma situação em que tivemos que dobrar o joelho, pedir que Deus viesse a curar nossa filha, porque muitos tratamentos não estavam dando resultado favorável. E isso traz uma crise física, traz uma amargura. Uma outra realidade de crise que podemos imaginar que esta família estava passando era uma crise financeira. Esse homem, com certeza, ele tinha uma certa posição social, uma posição pelo fato de ser oficial do rei. Consequentemente, ele deveria de ter uma boa valorização pelo seu trabalho em ter condições financeiras que já deveria de ter se esgotado de uma maneira muito intensa, procurando os melhores médicos, os melhores meios, e mesmo assim nada daquilo que ele já deveria de ter procurado deu resultado, ao ponto de fazer com que essa crise financeira tomasse conta dentro do seu lar. E uma outra realidade de crise que nós também podemos perceber ainda dentro desse versículo, é uma crise religiosa. Mas de que maneira? O oficial do rei obrigatoriamente era gentio. Ele deveria de ser romano pela ligação que ele teria com o governador, com o rei, com o imperador. E tendo essa ligação, ele era obrigado a estar adorando os deuses do panteão romano, fazendo com que a sua devoção diante do imperador também fosse grande, pelo fato de que no contexto romano o imperador era reconhecido como senhor, e havia toda uma questão religiosa, de uma postura a estar adorando o imperador. E, no entanto, essa situação em que ele se encontrava, provavelmente já ter tomado conhecimento das coisas que Jesus fazia, sendo ele judeu, operando para estar abençoando as pessoas, estando em Caná da Galileia, onde já havia feito um grande milagre, ele ter que lidar com essa crise religiosa para estar diante de Jesus. No entanto, a segunda coisa que nós podemos estar colocando para que os irmãos tenham conhecimento dentro do texto é a importância de tomar decisões firmes. O verso seguinte, que é o verso 47, ainda na sua primeira parte, vai dizer assim: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com Jesus. Veja que ele tomou uma decisão firme de ir ao encontro de Jesus, procurando quebrar e lidar com algumas crises, principalmente a religiosa, de saber que Jesus era a pessoa certa, mesmo depois de ter esgotado todos os esforços para que seu filho viesse a ser curado, para colocar a sua esperança na vida daquele a qual provavelmente ouvia de muitas pessoas que Jesus era poderoso para fazer aquilo que ele desejava. Mas não somente de tomar a decisão firme de ir até o encontro de Jesus. Na sequência do mesmo versículo, ele ainda diz assim: foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Ele não apenas tomou a decisão de ir ao encontro de Jesus, mas de diante de Jesus interceder profundamente pela sua família, interceder firmemente pela vida de seu filho. A expressão que você encontra ali, lhe rogou, é como se ele estivesse implorando a Jesus Cristo que descesse até a cidade de Cafarnaum, onde sua família morava, onde seu filho estava doente, para que Jesus viesse curar o seu filho, impedindo que ele viesse a morrer. Tem determinadas circunstâncias que passamos dentro de nossas famílias, dentro de nossas casas, que as circunstâncias são vencidas através de muita batalha de oração, através de muita intercessão a favor da família, intercedendo de uma maneira muito intensa a favor da pessoa da família que necessita dessa intervenção de Deus, de que Deus venha fazer um grande milagre para transformar
as situações de adversidades em bênção, de falta de saúde em saúde ou de qualquer outra circunstância, em situações favoráveis para que a família venha ter tranquilidade. Este homem procurou ter esta decisão firme de ir ao encontro de Jesus, de interceder pela sua família, mas ainda na sequência dos versos, ainda ao continuar do 48 em diante, ele vai dizer assim: então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. É interessante a gente perceber novamente essa expressão, rogou-lhe o oficial. Isso nos mostra uma realidade muito interessante. Ele não apenas tomou uma decisão firme de ir ao encontro de Jesus, de estar intercedendo a sua família, mas ele estava fazendo isso com muita perseverança. E na sua perseverança em oração diante do Senhor, em estar rogando o oficial, rogando a Jesus para que descesse até a casa, a gente vai perceber nesse verso algumas coisas muito interessantes. Porque antes dele fazer isso, Jesus faz uma repreensão a ele, dizendo: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. É como simplesmente Jesus tivesse virado para ele e falado assim: você precisa ver para crer? Nós sabemos de uma bem-aventurança muito importante para nós, quando o próprio Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Quando Jesus, no capítulo 1 de João, estava chamando um dos seus discípulos para segui-lo, e quando este discípulo viu aquilo que Jesus o revelou, Jesus vira e diz essa bem-aventurança para ele: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Jesus procura estar trabalhando a fé deste homem, procurando inverter a situação, porque a afirmação que Jesus faz para ele, procurando estar o advertindo, é que ele estava realmente querendo apenas ver o que Jesus iria fazer para crer no seu poder. A perseverança que nós devemos de ter firmemente em rogar pelas circunstâncias da nossa família, ela deve perseverar no nosso pedido de oração, ela deve perseverar obstante das repreensões que nós mesmos podemos sofrer pelo fato de também termos uma fé muito pequena. Porque o que esse oficial do rei estava expressando com relação a isso era que Jesus ele deveria de se deslocar, talvez determinar para que seu filho viesse curado, mas expressava a sua limitação do poder de Jesus em tempo e em espaço. Porém, ele tinha um grande desafio, e o seu desafio era de confiar naquilo que Jesus estava dizendo para ele. Porque na sequência, no verso 50, Jesus vira para esse homem e diz: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Você pensa que é fácil? Isso deve ter se tornado um desafio muito grande para aquele homem, acostumado dentro de uma religiosidade completamente diferente, e ter que colocar a sua confiança na palavra de um homem que ele mal conhecia. Colocar a sua fé em palavras firmes, como Jesus tinha dito para ele, a gente traduzindo em palavras mais simples, dizer: vai para casa, vai, teu filho vive. E ele teve que exercer a confiança, ele teve que ter uma decisão firme de colocar a sua fé na palavra de Jesus e ir para casa. Por isso, a importância de tomar decisões firmes diante de circunstâncias em que passamos na família é muito decisiva para nós termos a oportunidade de ver a solução de circunstâncias adversas que nós passamos em família. A terceira coisa que eu quero estar colocando e expressando para os irmãos
dentro desse texto é que é necessário transformar a fé em fé operante. A sequência do verso 50 nos diz assim: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem creu e partiu. Ele poderia ficar ali insistindo: não, Senhor Jesus, vamos. Não, ele fez com que a sua fé se tornasse uma fé operosa. Ele creu em Jesus e obedeceu a palavra de Jesus, partindo, indo para a sua casa, como Jesus havia ordenado para que ele viesse a fazer. E como resultado que a gente vê nisso, no verso 51, ele diz: olha, já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, e observe, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Porque quando obedecemos, somos surpreendidos com boas notícias. Quando fazemos com que a nossa fé seja operante, a gente vê coisas milagrosas acontecendo sem nenhuma explicação, quando só mais adiante, a gente olhando para trás, vamos ter aquela consciência: se não fosse Deus em fazer aquele milagre na minha família, tal situação não teria se transformado. E para finalizar, em quarto ponto, eu diria que quando nós confiamos em Jesus, somos consolidados na fé. O verso 53 ele vai nos dizer: com isto reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Surgiu uma grande consolidação da fé em Cristo Jesus, uma consolidação na fé, na palavra de Jesus, em dizer: vai, teu filho vive, poder ver o milagre de Jesus acontecendo dentro da família, restaurando a saúde do seu menino, fazendo um milagre na vida daquele homem oficial do rei, curando a sua alma de todas as tristezas, sentimentos e o princípio de fé que ele necessitava. Ele recebeu isso como uma grande bênção, consolidando a sua fé e a fé da sua família na pessoa de Jesus, naquilo que Jesus Cristo faz para nos abençoar. Eu gostaria de colocar apenas uma pergunta para você refletir diante desta meditação em que acabamos de fazer. E a pergunta seria a seguinte: sua família precisa de um milagre? A sua família precisa de um milagre? Qual a situação em que você está vivenciando na família neste momento? Será que ela precisa de um milagre? Coloque-se diante de Deus e Deus fará um milagre na sua família. Amém. Oh, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei, para remir-te meu sangue, vem sem demora, te chamei, meu para sempre, tu és a glória, nunca assim nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei.
jamais vaciles, por eu te amei, e dos meus braços foi arrancado, seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Queremos agradecer mais uma vez a presença de todos os irmãos junto conosco, tendo a sua família reunida para estarmos cultuando a Deus nesta manhã. E que a graça de Jesus seja abundante sobre a vida de todos os irmãos, que o amor de Deus seja multiplicado poderosamente e que a ação do seu Espírito esteja sobre sua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Um bom domingo, em nome de Jesus.